Olá, hoje a gente vai falar sobre a teoria do conhecimento ou epistemologia. Epistemologia nada mais é do que como nós compreendemos algo. Então, ela busca compreender como o ser humano adquire o conhecimento. Essa discussão já existe desde a Grécia Antiga. Platão, por exemplo, ele dizia que a epistemologia era diferente da crença, porque a epistemologia era algo que se justificava, já a crença não. Já na filosofia moderna, dois grupos surgem para ter novas discussões sobre isso, e assim se diferenciam entre dois grupos, que é os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas diziam que muito do nosso conhecimento a gente adquiria através da nossa dedução. Já os empiristas, eles não acreditavam na dedução, mas sim na indução. Ou seja, a gente induz uma experiência e assim nós adquirimos o conhecimento através dessa experiência que nós vivemos. Bom, agora eu vou falar um pouco da questão de David Hume relacionado com o racionalismo. David Hume era um filósofo imperialista, porém com ideias racionalistas. Por quê? Sustenta que as impressões sensoriais são as fontes principais, mas não as exclusivas. E essas impressões elas podem se dividir em duas categorias, que são as de sensação e de reflexão. A primeira categoria, ele diz que surge com a alma a partir de causas desconhecidas e a segunda é em grande parte definida como se fosse derivada das ideias da seguinte ordem. Primeiro, uma impressão que atinge os nossos sentidos e faz a gente perceber o calor, o frio, o medo, a sede ou a fome e etc. E dessa impressão, a mente ela tira como se fosse uma cópia, a qual permanece depois de desaparecer a impressão. E nisso ele dá um nome de ideia. Sem dúvidas, David ele é empirista na questão da origem do conhecimento, mas não na construção genese da totalidade do conhecimento. Como, por exemplo, as ideias que derivam de impressões de reflexão, como, por exemplo, do céu e do inferno. Mas, já nas questões do eu, ele se mostra ser bem racionalista, porque nessa outra dimensão, que é a parte do problema gnossológico, da estrutura final do conhecimento, ele mostra uma visão contrária, né, do empirista. E há apenas 3 campos da gnossologia, que é a natureza do conhecimento, a origem do conhecimento e a possibilidade de conhecimento. Bom, boa tarde, eu vou falar para vocês agora sobre o David Hume e a relação dele com o criticismo. Bom, o Hume, com sua crítica cética, ele questiona justamente a tal infabilidade, colocando em dúvidas sobre as possibilidades da razão, principalmente a colocar em prova o raciocínio dele com o conceito de causalidade, enquanto para a metafísica vigente o conceito ele era sustentado com a priorização da razão. A argumentação humênia, que é a linha de raciocínio do David Hume, ele mostra o equívoco e coloca como uma simples reação ao hábito de ver a natureza funcionando sempre da mesma maneira, o que não implicaria numa ligação casual necessariamente entre os dois fenômenos, como até então a causalidade era vista. Bom, e para o Hume, a gente capta essas impressões e ideias parciais e somos levados a imaginar que a existência de um fundamento de coesão entre essas percepções. Contudo, o fundamento ele não é uma impressão obtida na experiência, mas sim somente na maneira que a gente imagina a realidade externa entre nós. Bom, e o David Hume traz para nós, no nosso contexto, preciosas críticas que são importantes para a contribuição da consolidação da modernidade. E as críticas elas são dirigidas ao racionalismo e ao empirismo. Mesmo com vários filósofos e críticos considerando ele um cético. Eu vou falar do empirismo de David Hume. O empirismo ele é uma corrente filosófica baseada na experiência e no saber científico. Para David Hume,
As ideias não são inatas, mas derivam de sensações e percepções que o ser humano adquire. As sensações e percepções são frutos de um conjunto de vivências que adquirimos por meio dos sentidos. O que determina o grau e a capacidade do conhecimento humano é o nível e a intensidade das experiências adquiridas pelo sentido. David Hume, ele distingue dois tipos do conhecimento. O conhecimento de ideias, que são proposições cuja verdade pode ser conhecida por uma simples análise lógica do significado das ideias que as compõem. Exemplo, o triângulo tem 3 lados. E a outra é o conhecimento dos fatos, que são preposições cuja verdade só pode ser conhecida mediante a experiência. Ou seja, temos que observar os fatos para poder verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Exemplo, esta rosa é vermelha.